pessoal, adição e subtração com denominadores diferentes, tá? Nesse primeiro caso aqui, nossos denominadores são iguais. O denominador, não esquecendo, é o número que está embaixo, beleza? Então vamos lá. Nesse primeiro exemplo, você vai somar o numerador, que são os números aqui, o 1, o 2 e o 4, e repetir o número 6. O 6 você não soma, você sempre vai repetir, ok? Vamos lá, vamos fazer aqui. Primeira fração aqui, o numerador é 6 em todas elas. Aliás, o denominador é 6 em todas elas, vou repetir. O numerador eu vou somar 1 mais 2, 3, mais 4, 7. Beleza? Então, o final aqui é 7 sextos. Não soma o denominador. Quando os denominadores são iguais, você soma o numerador e repete o denominador. Segundo exemplo. Cada fração aqui com denominadores diferentes, eu vou explicar de uma forma. Existem várias formas de você somar, né, frações com denominadores diferentes. Nesse primeiro caso aqui, 2/3 mais 1/4, eu vou usar a propriedade das frações que é bem simples, tá? Como que funciona? Eu pego aqui, eu vou somar o numerador da primeira fração com o denominador da segunda e vice-versa aqui, ó. Vou pegar o denominador da primeira e somar com o numerador da segunda. É como se eu estivesse fazendo aqui uma regrinha de 3, tá? Então, o que você vai fazer exatamente aqui? Vou até mudar a cor. Olha só, o 2 eu vou multiplicar com o 4, beleza? Então, quanto que é 2 vezes 4? 2 vezes 4 não é 8? Vamos colocar aqui, ó, 2 vezes 4, 8. Mais, agora o que eu vou fazer? Vamos mudar a cor aqui da caneta. Vou pegar o denominador da primeira fração, multiplicar com o numerador da segunda. Então, vou fazer 3 vezes 1. 3 vezes 1 não é 3? Coloco aqui, beleza? Coloco o traço da fração. E com os denominadores, o que eu faço? Eu multiplico os denominadores. Eu vou fazer aqui 3 vezes 4, tá? Então, 3 vezes 4, 12. Simplesmente isso. Agora, eu somo os numeradores. 8 mais 3, 11. E vou repetir o denominador aqui que eu encontrei, que é 12. Só isso. Nesse sistema aqui, você tem que verificar se você precisa simplificar as frações. Nesse caso, 11 é um número primo, eu já não consigo simplificar essa fração. Então, beleza, acabou o resultado que é 11 sobre 12, ok? Bom, nesse segundo caso aqui, 3 décimos mais 1/4, nós vamos resolver de outra forma. Nós vamos encontrar o mínimo múltiplo comum entre 10 e 4. Então, quando eu vou resolver dessa forma, eu tenho que encontrar o mínimo, ó, múltiplo comum entre 10 e 4. Se você olhar na tabuada do 4, 4 vezes 5 é 20. E 10 vezes 2 é 20. O mínimo múltiplo comum entre 10 e 4 é 20. Qual outra forma de eu encontrar o mínimo múltiplo comum? Fatorando. Vamos fatorar rapidinho aqui 10 e 4. Como que eu faço fatoração? Fatoração tem que ser por números primos, tá? Não esquecendo. Quem são os números primos? 2, 3, 5, 7. Você tem que gravar pelo menos esses. Números primos são infinitos. Mas o 2, 3, 5 e 7, você tem que gravar, que você sempre vai usar para fatorar. Então, vou fatorar primeiro, sempre começando pelo número 2, tá? 10 dividido por 2, ó, vou fazer 10 dividido por 2, é 5. 4 dividido por 2 é 2. Ainda tem número par aqui que é o 2. Repete o 2 aqui, ó, na coluna dos fatores. 5 não dá para dividir por 2, eu repito, vou repetir aqui. 2 dividido por 2 é 1, acabou. Olha só, que eu falei, número primo 2, depois vem 3, depois 5, 7, 11 e infinito. Por 5 aqui eu não consigo dividir o número 5, por 5 aqui eu consigo, ó, 5 dividido por 5 não é 1. Agora o que eu faço? Os fatores que eu tenho aqui é 2, 2 e 5. Você multiplica, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Você faz a multiplicação dos fatores, tá? Então, eu fiz o que aqui, ó? Vou até apagar para não ficar muita bagunça aqui, ó. Eu peguei aqui o número 2 e multipliquei por 2. 2 vezes 2 é 4, depois 4 vezes 5, 20. É desta forma que eu encontro o mínimo múltiplo comum entre dois números, ok?
Vamos apagar aqui para não ficar muita coisa e vamos calcular rapidinho aqui, que tem que ser curto esse vídeo. Vamos lá. Agora, depois que eu apagar aqui, eu encontrei o denominador, o novo denominador. A gente igualou os denominadores das frações. Para você encontrar o novo numerador, eu tenho que fazer o quê? Olha só, vou fazer diretão aqui, tá? Ó, o 20, vou pegar o 20, vou dividir por 10. Ó, 20 dividido por 10, não é 2? Tá? Vou marcar aqui 2. 20 dividido por 10, 2. Ok? Então, eu fiz o quê? Eu dividi 20 dividido por 10, o resultado é 2. Agora, o 2 eu multiplico pelo numerador da fração. 20 dividido por 10, 2. E 2 vezes 3, 6. Ok? Vamos colocar o 6 aqui, ó. Agora, vou pegar 20 dividido por 4. Então, você divide pelo denominador, multiplica pelo numerador. 20 dividido por 4, 5. E 5 vezes 1, 5. Beleza? Só isso, ó. Agora, eu somo os numeradores. 6 mais 5, 11. 11 sobre 20. Só isso. Beleza? Essa é uma forma muito prática ensinada na escola. Beleza? Então, divide, encontra-se o mínimo múltiplo comum. Depois que você encontra o mínimo múltiplo comum, você, com o novo denominador, divide pelo denominador antigo da fração e multiplica pelo numerador, para encontrar o novo numerador. A mesma situação com a segunda fração. Divide pelo denominador, multiplica pelo numerador. Ok? Vamos lá para o próximo. Bem, vamos encontrar agora o resultado da subtração de frações através de frações equivalentes. O que nós vamos fazer? Vamos encontrar frações equivalentes a 5 sextos e 3 quartos. Rapidão aí, para não ficar muito longo o vídeo. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o 5 sextos e o 3 quartos e encontrar frações equivalentes a ela. Como? Eu vou multiplicar por 2 a primeira fração aqui, ó, o numerador e o denominador. Então, 5 vezes 2 é 10, 6 vezes 2 é 12. Eu vou fazer isso até igualar o denominador das duas frações, ok? Agora, eu vou fazer aqui com a outra fração. Vou multiplicar por 2 o numerador e o denominador. Então, aqui 3 vezes 2, 6, 4 vezes 2, 8. Bem, eu percebi aqui que na primeira fração, ela já tem um denominador 12. Eu sei que 6 e 4, tá? 6 vezes 2 é 12, 3 vezes 4 é 12. Agora eu vou pegar aqui a fração 3 quartos e vou fazer o seguinte, ó. Vou multiplicar por 3, ó, tanto o numerador como o denominador. Então, 3 vezes 3 é 9, 4 vezes 3 é 12. Pronto, igualamos aqui os denominadores. E o que você vai fazer agora? Você vai pegar as duas frações e nada mais agora subtrair. Simplesmente subtrair. Vamos lá? Vamos fazer aí, ó. 5 sextos menos 3 quartos. Nós transformamos as frações, igualamos os denominadores. O denominador agora ficou 12, ok? Vamos fazer 10 sobre 12 menos 9 sobre 12. 10 menos 9 é 1 e repete o denominador. Então, essa é a forma muito usada, tá? Você vai multiplicando o numerador e denominador até encontrar um denominador equivalente nas duas frações, beleza? Bom, na de baixo aqui tem um outro exemplo que dá para a gente fazer aqui, ó. O que nós vamos fazer nesse caso aqui, gente? O 5 e o 3 são números primos, tá? Quando os denominadores são primos, você multiplica um pelo outro para encontrar o novo denominador. Aqui nesse caso, 5 é primo, 3 é primo. Então, eu vou fazer 5 vezes 3. 5 vezes 3, 15, ok? Então, se 5 vezes 3 é 15, o novo denominador é 15. Eu já vou deixar montado aqui para não ficar perdendo muito tempo. Então, fazendo aquele procedimento, ó, 15 dividido por 5, 3. E 3 vezes o 4 aqui, que é o numerador, 12. Na segunda fração,
mesma coisa. Eu vou fazer aqui, ó, 15 dividido por 3, ó. 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 2, 10. Beleza? Então, aqui, ó, vamos recapitulando. Pega o denominador, divide pelo denominador, multiplica pelo numerador. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 4, 12. 15 dividido por 3, 4. Opa, desculpa. 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 2, 10. Beleza? E agora é só fazer a continha. 12 menos 10, 2. 2 sobre 15. Então, ensinamos aqui várias formas de você resolver a adição e subtração de frações. Vamos lá. Rapidinho, pessoal. Frações equivalentes. Frações equivalentes são frações que representam a mesma parte, mesma quantidade. Indica a mesma quantidade. Representam a mesma parte do todo. Nesse exemplo aqui, ó, eu tenho 3 figuras, certo? Aqui, essa primeira está dividida em 2 partes. Essa segunda, 1, 2, 3, 4. A terceira, em 8 partes. Se você for representar em frações aqui, a primeira, aqui, o primeiro exemplo, é 1 sobre 2. Por quê? Recortado em 2 partes, está pintado em vermelho uma, então estou representando 1 sobre 2. Segundo exemplo aqui, ó, 1, 2, 3, eu tenho 4 pedaços, utilizei 2 pedaços, então 2 sobre 4, o total aqui. No último, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada pedaço aqui representa 1/8. Ó, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8. Primeira fração aqui é meia, segundo 2/4, a terceira é 4/8. Se você for fazer o seguinte, ó, pegar aqui o 4/8, 4/8, e for simplificando ele, vou chegar no mesmo valor da primeira fração aqui, que é meio. A metade de 4 é 2, a metade de 8 é 4. Já transformei algebricamente, ó, em 2/4. Metade de 2 é 1, metade de 4 é 2. Representam a mesma parte do todo. São frações equivalentes que se equivalem. Se você for pensar aqui, avaliando aqui as figuras, você vai ver que é como se tivesse um chocolate. Primeiro chocolate aqui, ó, dividi em 2 partes, comi 1 pedaço. Segundo exemplo, dividi em 4 pedaços, comi 2 pedaços. O último, eu dividi em 8 pedaços, comi 4. Mas ao mesmo tempo, se você for ver, ó, você comeu a metade de todos. Não muda nada. Tranquilo? Bem, pessoal, mais um exemplo aqui de frações equivalentes. Vamos lá. Primeira figura está dividida em 2 partes. Vou pintar uma parte aqui, ó. Pintei de verde, tá? Certo? Então, primeira figura, ela está dividida em 2 partes. O denominador dela vai ser o número 2. Por que 2? Porque ela está dividida em 2 partes. Quantas partes eu utilizei? Eu não pintei uma parte? 1. Então, aqui 1 sobre 2. Vamos aqui no segundo exemplo. Está dividido em 4 partes. O denominador vai ser 4, porque está dividido em 4 partes. Vou pintar 2 partes, certo? Se eu pintei 2 partes, o numerador vai ser 2. Eu utilizei 2 partes dela. Bom, no terceiro exemplo, vamos aqui. Está dividido em 6 pedaços. Vou usar 3. Ó, pintei 3 pedaços dela aqui. Ela não está muito caprichado, mas dá para entender, né? Relembrando aqui, essa figura está repartida em 6 pedaços, então o denominador é 6. Eu utilizei 3 partes, então o numerador, o número de cima é 3. Esse último exemplo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está dividido em 8 partes. Vou pintar metade dela. Metade é 4, tá?
Vamos lá, pintar 4 partes aqui, ó, rapidão. Lembrando que o denominador desta figura aqui vai ser 8, porque ela está dividida em 8 partes. Então, o denominador aqui é 8. Eu pintei 4 partes. E todas essas frações são equivalentes, porque elas equivalem à mesma parte do todo. Ok? Aqui a primeira, dividida em 2 partes, utilizei uma. A segunda, dividida em 4 partes, utilizei 2. A terceira, todas elas, ó, usei metade. Então, elas são frações equivalentes. Bom, algebricamente, como que eu posso calcular? Vou pegar aqui 4/8, tá? Vou dividir por 2 o numerador e o denominador. 4 dividido por 2, 2. 8 dividido por 2, 4. Mais uma vez, ó, vou pegar aqui o resultado, tá? Vou pegar o resultado agora, simplificar novamente. Aqui, 2 dividido por 2, 1. E 4 dividido por 2, 2. Beleza? Você pode encontrar uma fração equivalente indo simplificando essa fração ou multiplicando. Vou pegar aqui agora essa fração 3/6 e dar um exemplo. Ó. Como que eu posso encontrar outras frações equivalentes? Se você simplificar por 3, ó, 3 dividido por 3, 1. E 6 dividido por 3, 2. Perceba, ó, metade. Todas elas aqui é metade, tá, gente? Ó, 1 sobre 2, o numerador é metade do denominador. Aqui, mesma coisa, aqui, todas elas, tá? Então, todas elas, se você simplificar, o final vai ser meio, 1 sobre 2, tá? Agora, eu vou encontrar frações equivalentes aqui, ao invés de simplificar, vou multiplicar. Vou multiplicar o numerador e o denominador aqui por 2, ó. 3 vezes 2, 6, 6 vezes 2, 12. Bom, aqui é uma fração equivalente. Podemos encontrar mais? Sim, ó. Vou multiplicar por 3. 3 vezes 3, 9. E 6 vezes 3, 18. Outra fração equivalente. Vou multiplicar mais uma vez. Vou multiplicar por 5 agora. Você vai multiplicando pelos números naturais. E encontra quantas frações quiser. Ó. 3 vezes 5, 15. E 6 vezes 5, 30. Se você voltar, fizer o inverso, você vai chegar aqui. Ó. Se eu pegar 15 sobre 30 e for simplificando, eu vou chegar a 3/6. Então, resumindo, frações equivalentes. Como eu encontro frações equivalentes? Vou multiplicando o numerador e o denominador por um mesmo número. Ou simplificando, tá? Como eu fiz aqui, por um mesmo número. Simplifica o numerador e o denominador por um mesmo número. Ok, pessoal? Espero ter ajudado aí com esse vídeo. Um abraço a todos.